nas notícias que chegam sobre as fotos de Marcela Temer, né, sobre o aviãozinho de Teori Zavascki, eu não estou atribuindo crime a ninguém, mas eu estou fazendo resgate histórico de alguns fatos que podem contribuir para qualquer linha de investigação americana, para falar assim, será que é só violador de direitos humanos mesmo? É uma dúvida que eu coloco. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Então os torcedores estão conosco. Ô Max, tem um outro ponto ainda dessa notícia, eu estou avançando dessa informação, porque eu repito, para nós, lembra da celebração das vitórias diante das batalhas? Essa é uma para comemorar, né? Essa história de reclassificar PCC e CV é para sexta-feira, notícia com cara de sexta mesmo, né? Para essa turma, então, imagine. Mas, Max, eu quero tocar no seguinte ponto. Naquele momento, e do jeito que eles estavam tocando a vida, com o Alexandre de Moraes magnetizado, porque ele ficou magnetizado de 30 de julho a 12 de dezembro. E os caras insistiram em não dar a mínima. Muitos bancos deram... Não, por quê? Porque o Gilmar Mendes ameaçou, porque o Alexandre de Moraes ameaçou, porque o Barroso ameaçou, porque essa turma tentou se levantar, né, os poderosos, os intocáveis, os acima da lei, né, os deuses do Brasil, eles tentaram amedrontar o sistema financeiro, tentaram ir para cima de gestores, presidentes, né, instituições sérias. Pelo menos até aqui, né, até onde a gente sabe, a gente pode ser surpreendido com qualquer informação, mas eles foram para cima destes num movimento de pressioná-los, dizendo o seguinte, ó, não é porque o Trump mandou magnetizar que vocês vão tirar o meu cartão, ficou nítido isso para todos nós. Sim. E o sistema, o sistema americano, me foge o nome agora, onde está o SWIFT, o sistema é o seguinte... É um efeito cascata, não é imediato, mas ele vai pegar. Ele vai pegar quem emprestou dinheiro, quem usou, quem pegou o dinheiro do Moraes, vai pegar. E pode trazer multas bilionárias, como já aplicadas em outros países, para quem faz com que este sancionado tenha acesso ao sistema financeiro. Max, o que a gente sabia ali, até meados de dezembro, é que se aplicassem as multas que já rolavam nos bastidores, ó, vai vir uma multa de 50 bi, vai vir uma multa de, se não me engano, falaram em 48 bilhões de reais em multa para uma instituição financeira do Brasil. 48 bi de multa, quem é que para em pé no Brasil? Talvez o Vocaro, né, com as festinhas que pagavam, né, com o Cine Trancoso, tal. Mas falando sério, Max, o Brasil caminhava para um colapso do sistema financeiro porque desprezou a Magnitsky. E eu vejo uma bondade do governo americano, e aí eu preciso fazer esse registro nesse sentido, quando retira a Magnitsky do Moraes para aliviar a pressão sobre o sistema financeiro que ia colapsar, Max. Eu estou errado? Não, é exatamente isso, Pitolli. Seria um efeito em cascata, e inclusive isso já aconteceu em outros países, tá? Já tivemos aí bancos europeus que tiveram que pagar multas bilionárias, né? Já tivemos países asiáticos, onde autoridades, quando elas tentaram exatamente fazer a mesma coisa que o Brasil estava fazendo, de ignorar as sanções da Magnitsky, e quando eles começaram a perceber o bloqueio financeiro que ia ser feito nos bancos e nas grandes empresas, aquelas autoridades tiveram que começar a receber o seu salário em sacos de dinheiro, Pitolli. Eu estava esperando isso acontecer com o Alexandre de Moraes, ele ter que sair do STF, né? Óbvio que é uma metáfora, né? Mas imagina, né? Seria simbólico demais ele sair do STF com um saco cheio de notas, porque ele não poderia mais usar o sistema bancário. Lembrando que não foi só o Alexandre de Moraes, qualquer pessoa que o ajudasse também sofreria o efeito da sanção. Tanto é que a Viviane Bassi de Moraes e a empresa da Viviane Bassi de Moraes também receberam as sanções da Magnitsky, exatamente para não ser uma maneira de contornar esse bloqueio contra o Alexandre de Moraes. Então, já havia, Pitolli, isso eu também posso trazer de informação que eu tive na época, já havia investigações, tá, tanto do Departamento de Estado quanto
a parte lá da economia americana, o Secretaria do Tesouro americana, investigando empresas brasileiras que tivessem qualquer ligação com o Alexandre de Moraes, e inclusive os bancos, inclusive o Banco do Brasil. Tá? Então, essa investigação ela já estava em curso, e sim, como você bem adiantou, haveriam aí multas bilionárias, como a gente já viu acontecer em outros lugares. Não seria a primeira vez, não, a gente não está falando aqui de um achismo, de algo inédito, não, algo que já aconteceu antes e provavelmente iria acontecer com o Brasil. E é óbvio, a população brasileira inteira ia sentir com isso. Né? Agora, eu espero, Pitoli, que se essas sanções voltem, né, a gente não veja um governo louco, né, autoridades completamente tresloucadas, querendo acabar com a economia de um país inteiro para salvar um violador de direitos humanos. Porque é importante a gente reforçar isso. Os Estados Unidos dão as sanções da Magnitsky para pessoas que eles têm comprovado de que violaram os direitos humanos. Max. E é aqui 3 órgãos que dão esse aval, Pitoli. Mas, Max, veja, eu estou aqui quase numa mesa de bar com o Max, estou numa conversa sobre um assunto que me deixa muito feliz. Tem alguns pontos mais para tocar contigo, mas o primeiro deles, Max, que eu quero tocar, é o seguinte, exatamente nesse que você traz agora, que é o seguinte, só tem 2 meios dos americanos sancionarem via Magnitsky, ou por comprovada corrupção, ou por violar direitos humanos. E eu, lá atrás, Max, é claro, é um violador de direitos humanos. Eu não preciso. Qual exemplo você quer? O Clezão, a dona Sônia Terezinha, a dona Vildete, o presidente Bolsonaro. Que exemplo você quer? Carla Zambelli, o Tagliaferro, a família do Ramagem Débora dos Santos. Alan dos Santos. Que exemplo você quer? Exemplo, né, Max? Exemplo de violação de direitos humanos, a gente tem aqui, infelizmente, exemplos não faltam no que tange a jornada e a Alexandre de Moraes, né, violando direitos humanos. Ok, mas Max, esses caras têm uma visão além do alcance, eles estão uma década na nossa frente, os caras fizeram filmes, né, na década de 90, início dos anos 2000, e as coisas estão acontecendo agora. Né? Que é profetizando, sabe Deus, Minority Report, aquelas coisas malucas que a gente já viu acontecer em Hollywood, e a gente está aplicando exatamente tudo agora. Max, olhando para Banco Master, que acontece o estouro do Banco Master do jeito que a gente viu, após a retirada da sanção. De fato, foi depois da retirada da sanção que começou a aparecer 129 milhões, o charuto, sim, não sei o que tal, foi depois da retirada da sanção. Max, será que de fato é só violação de direitos humanos que os americanos já estavam de olho? Ou a gente já pode começar a entender o seguinte, esse cidadão que foi secretário de Segurança Pública em São Paulo, esse cidadão que já, no momento em que não era ele naquele momento, o Alckmin, o governador era o Lembo, Cláudio Lembo era o governador de São Paulo, porque o Alckmin tinha saído para disputar a presidência contra o Lula em 2006, era Cláudio Lembo, mas o Moraes estava ali, né? Então veja, a gente precisa fazer um resgate histórico para também entender o seguinte, estamos lidando com quem? Estamos lidando com quem chegou ao Supremo em 2017, e ele nasceu naquele 22 de março de 2017, quando ele chega ali, ou ele construiu uma carreira pautada no quê? Né? No que a gente viu acontecer com a segurança pública em São Paulo, nas notícias que chegam sobre as fotos de Marcela Temer, né, sobre o aviãozinho de Teori Zavascki. Eu não estou atribuindo crime a ninguém, mas eu estou fazendo o resgate histórico de alguns fatos que podem contribuir para qualquer linha de investigação americana, para falar assim, será que é só violador de direitos humanos mesmo? É uma dúvida que eu coloco. Porque não é do dia para a noite que um esquema de corrupção que envolve bilhões, porque eu já disse ontem aqui na primeira página, não se espante se já essa turma começar a cantar MC Rian, MC Pose do Rodo, porque eu vejo tudo isso num balaio só. Quando a gente fala de 200 bilhões de reais, não vai ter outro de 200 bi ali do lado. É um escândalo só.
É um escândalo só que vai encontrando a sua capilaridade, a sua ramificação, para poder atender os anseios de quem participa desse esquema todo. Então, ô Max, eu sei, a gente está no campo do achismo, a gente está numa conversa, Max, e a nossa audiência já entendeu que isso aqui é uma boa conversa, né? Até para que sirva de alento e a gente entenda o tamanho do buraco que eles estão se metendo, né? Eu vejo que isso já vai além da violação dos direitos humanos, Max. Sem dúvida, Pitório, não tenho a menor dúvida. Lembrando, né, o Alexandre de Moraes foi advogado da Transcooper, né, a Transcooper Exato. que tinha envolvimento ali em esquemas de lavagem de dinheiro para o PCC. Então, assim, qualquer pessoa que esteja ligada direta ou indiretamente com facções, tá? E aqui eu não estou dizendo que tem uma ligação ou não. Eu não sei. Não tenho provas, não tenho nenhuma evidência em relação a isso. Mas o que eu sei, o que eu tenho certeza é que para as leis americanas, qualquer pessoa que tenha ligação direta ou indireta com essas facções que vão ser classificadas como terroristas, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se a pessoa indiretamente, né, se você está ali num fundo que poucas pessoas têm acesso, um fundo privado, né, que um grupo ali muito limitado que consegue usufruir daquele fundo, e depois se descobre que esse fundo era usado para a lavagem de dinheiro dessas facções narcoterroristas, essas pessoas se tornam alvos potenciais da justiça americana. E aí, Pitório, sabe o que isso significa? O bloqueio de bens dessas pessoas. Isso, por exemplo, está acontecendo agora no caso do Banco Master. No caso do Banco Master, que ele também é uma fraude transnacional, ou seja, que envolve outros países, inclusive nos Estados Unidos, houve fraude do Banco Master lá também, então houve crime cometido por lá. As pessoas ligadas a essas fraudes estão com seus bens sendo bloqueados. A última vez que eu acessei essa informação, já tinham mais de 28 bens bloqueados. Aqui a gente está falando de casas, né, de edifícios, de lugares milionários aí por todo os Estados Unidos. Então, eu acredito também, Pitório, que o grande medo deste governo de deixar classificar PCC e Comando Vermelho é que vai ter muita gente sendo afetada, já que a própria justiça americana, a própria polícia americana, as agências de inteligência americana que vão investigar essas facções e vão fazer as conexões com essas pessoas. E tudo que elas tiverem, eles podem pedir o bloqueio dos bens dessas pessoas, inclusive bloqueio também de contas bancárias dessas pessoas. Então, eu tenho certeza, Pitório, que essa noite vai ter gente com dificuldade para dormir. Pensei nisso, Max. Pensei nisso agora. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.